da manhã, com Alexandre Domingues. Que eles apresentassem todas as provas que a defesa possuía naquele momento para demonstrar que não existia um assassinato em primeiro grau, ou seja, premeditado dos pais. E aí ambos são condenados por este crime perverso, sem direito a condicional, e estão presos há 34 anos. Ficaram 22 anos separados em presídios diferentes, sob a suspeita ali colocada pelo Ministério Público de que poderiam armar ali uma fuga, mas que não existia qualquer evidência nesse sentido. E em 2018 são unidos e agora estão no mesmo complexo penitenciário, porém um habeas corpus fez ressurgir esse caso depois de uma série feita na Netflix também, que ajudou muito, né, a que não somente as autoridades, mas que a população norte-americana comprasse essa briga, esta guerra, e fizesse ali um movimento para que o caso fosse revisto, e que está previsto agora para o dia 30 de janeiro. Este caso era para ser resolvido no próximo dia 6 de dezembro, porém o magistrado considerou que era necessário aí um tempo maior para que estas provas pudessem surgir e vir até os autos. Inclusive, nós falaremos hoje a respeito... de um ex-menudo, que também afirma... Menudo? Um ex-menudo chamado Roy. O Roy, lembro do Roy. Isso, ele é uma das novas evidências do caso, que afirma que o pai dos meninos o violentava também, enquanto participante do grupo Menudos. Ô, louco. Isso, essa é uma das grandes evidências. Ah, aí da evidência. Isso, porque relaciona... Eu ia te perguntar, doutor Sérgio, se não esse caso dos meninos, né, falarem agora que foram abusados sexualmente pelo pai, se isso não era só uma jogada de marketing, né, para que eles conseguissem reverter uma situação. Então não é uma jogada. Não é uma jogada, porque esta é uma tese que ela é sustentada desde o início das investigações. Em verdade, ali eles tentam negar o crime no começo, quando a polícia chega até a residência, né, eles estavam na residência. É um crime sanguinário. Estes dois teriam, um deles, na verdade, atirado 12 vezes contra o pai, que teria morrido no mesmo momento, porque levou um tiro na nuca pelas costas ali, né? Ele não imaginava que seria vítima desse crime, estava na sala assistindo TV. A mãe tenta fugir e ainda um dos filhos vai atrás e desfere mais disparos para que realmente tivesse a certeza de que os pais seriam assassinados naquele momento. Então, a tese ela vem à tona ali depois do início do julgamento, e os irmãos, com uma complacência muito grande também do magistrado à época, que permitiu essa produção probatória. Porque nos Estados Unidos, nós temos ali a figura do juiz de uma forma muito imponente. Então ele pode decidir de repente que uma prova, ou um elemento de prova trazido pela defesa, que ele não constitui sequer uma evidência, e aí ele elimina do julgamento. Mas isso nós falaremos também, a diferença do que ocorreu no primeiro julgamento deles, que teve um júri inconclusivo, né? Porque nos Estados Unidos nós temos 12 jurados, e uma sentença somente pode ser proferida a partir do momento que estas 12 pessoas reúnem-se secretamente e chegam a um veredito, todas elas no mesmo sentido. Se somente uma pessoa discordar dos demais 11, este veredito fica inconclusivo. Mas pelo que parece, a época ali do julgamento dos irmãos Menendez foi uma divisão de praticamente ali 6-6, né? Então, principalmente as mulheres que compunham aquele júri, elas entenderam que não houve um assassinato em primeiro grau, que é aquele assassinato premeditado. Nos Estados Unidos nós temos 3 tipos de assassinatos. Assassinato em primeiro grau, quando a pessoa
premedita, ela cria uma estratégia, um plano criminoso para cometer o crime. Nós temos o assassinato em segundo grau, que é quando não existe a premeditação e a pessoa age ali por um impulso, por uma raiva momentânea. E nós temos o assassinato em terceiro grau, que é o que nós conhecemos no Brasil como homicídio culposo, aquele que ocorre ali por uma imprudência do momento. De repente a pessoa dá um empurrão, querendo ferir ou afastar esta pessoa ali num momento de confusão, e ela acaba caindo e batendo a cabeça e morrendo. Então, a defesa tentou a todo momento desconstituir a tese acusatória de que haveria um assassinato em primeiro grau premeditado dos meninos. Então, no primeiro julgamento houve uma liberdade muito grande probatória, ouviram parentes, cartas, teve um conjunto probatório ali muito grande que favoreceu os irmãos, que prestaram 2 depoimentos que comoveram o júri. E não somente o júri, como as pessoas que estavam na plateia, a mídia, porque foi um julgamento midiático, né, conduzido desde o início até o final, foram meses de julgamento, pela presença da imprensa dentro do julgamento, acompanhando cada palavra produzida ali pelo Ministério Público, pela defesa, pelo magistrado e pelos acusados. Alexandre. Doutor Sérgio, o doutor falou sobre crime premeditado, né? O que aconteceu? Deu uma interferência ali na gravação. Deu uma interferência, depois nós vamos ver ali, estamos ao vivo com o Kawai também. O que aconteceu ali? Será? Voltou. Estamos ao vivo pelo Kawai, também estamos ao vivo pela Rádio Paraná Oficial, www.radioparanaoficial.com.br. Se você quiser acompanhar ao vivo o vídeo, nós temos agora a transmissão, estamos em testes pela TV Rádio Paraná Oficial. Aqui é toda a nossa programação, então você pode, através do nosso site, também acompanhar as imagens, ou através também do nosso Kawai, que estamos ao vivo, www.radioparanaoficial.com.br, e também nos sigam através do nosso Instagram, @Rádio Paraná Oficial, YouTube Rádio Paraná Oficial, e depois esse vídeo, esse programa está sendo gravado, ele estará à sua disposição logo mais ao meio-dia, já no YouTube. Semana que vem nós já estaremos transmitindo ao vivo pelo YouTube, pelo Kawai, pelo TikTok, pelo Instagram, também pelo Twitter, pelo Facebook. Nós estaremos também com o programa ao vivo em 6 redes sociais, transmitindo o Crimes em Aberto. E a semana que vem nós estaremos falando sobre o caso dos irmãos Naves, a maior injustiça jurídica que aconteceu no Brasil. Doutor Sérgio, o senhor falou agora sobre premeditação de crime. Eu vejo o seguinte, né? A premeditação é quando você prepara, quando você se organiza para cometer aquele crime, né? Os irmãos falam que foram abusados pelo pai. Eles falam que foram abusados pelo pai. Eles foram, vamos supor que na cabeça deles, né? Cada cabeça uma sentença. Mas na cabeça deles aquilo era muito mais que uma violência sexual. Era uma violência psicológica. Era o dia a dia, talvez, eles torcendo para que o pai ficasse doente, fosse para o hospital, que o pai sofresse um acidente automobilístico e morresse, porque eles não aguentavam mais aquela situação. E daí, de repente, anos sendo violentado, um absurdo, né, o que acontece dentro da cabeça das pessoas. Imagine na cabeça de 2 crianças sendo abusadas sexualmente. Mas quando a gente fala em premeditação, aumenta o crime, né? Exatamente, Alexandre. Mas será que você, quando é premeditado o crime, para que seja cortado aquele abuso psicológico, aquele abuso sexual, será que a pena é maior ou a pena eu acho que a pena teria que ser menor? Então, ali nesse caso, né, eles adquiriram armas. Então você pode considerar que houve uma certa premeditação. Não foi um ato de momento.
uma provocação, de repente você está em um bar, em um restaurante, e por uma discórdia qualquer ali, de repente existe, né, um duelo entre duas pessoas e uma acaba morrendo. Não. Eles vinham sendo abusados durante uma vida toda. É importante que se diga que ambos os irmãos alegam ter sido abusados. Inclusive, o irmão mais velho diz que o abalo psicológico foi tão grande que uma vez ele estava sozinho e chegou a abusar do outro irmão. Pelo que acontecia com ele, pelo que o pai fazia com ele. E no julgamento foi a primeira vez que ele pediu perdão ao irmão. E o irmão chorou. E falou, olha, é a primeira vez que ele me pede desculpas por aquele dia ter abusado de mim. Então, um estava com 21 anos e o outro estava com 18 anos na data do julgamento. E agora acharam uma carta enviada para um primo, em que o menor diz, olha, eu não aguento mais. Hoje ele vai chegar em casa e eu não sei o que ele fará comigo novamente. Imagine que absurdo, hein? Isso. Então ali, ao que tudo indica, existiu sim uma premeditação. Mas nós temos que ver sempre o que há por trás dessa premeditação. E a defesa traz o quê? Que ele não se viu, ele se viu encurralado, na verdade. Ele não tinha mais para onde correr. Este irmão mais novo passou em uma universidade que era em outro estado. Uma grande universidade norte-americana, e o pai o proibiu de ir. Porque queria mantê-lo sob o seu jugo. Mantê-lo ainda sob aquela violência que acontecia mesmo depois de adulto, porque eu considero que um rapaz aí de 18 anos já é um homem, né, Alexandre? Sim. Então, este caso ele envolve uma sucessão de pormenores, e muitos devem se perguntar, mas a mãe, por que ela entrou ali, né, nesse pacote criminoso? Porque se era o pai que abusava, por que eles feriram e mataram a mãe também? Porque a mãe foi alertada por ambos os meninos. Foi conivente. E teria sido conivente com o crime. Exatamente. Então eles enxergavam ela como uma participante daquele ato também, porque ela, como mãe, via os meninos sendo abusados, sabia de tudo o que acontecia, mas dizia que era uma forma ali de repressão, que o pai agia contra eles. Então, até ela parecia ter uma mentalidade bastante doentia. Mas, doutor Sérgio, no Brasil, se você vê uma criança, né, seja um pai ou uma mãe, né, veja uma criança sendo abusada sexualmente, ou seja, torturada psicologicamente, e você não denunciar para agora me faltou o nome, Conselho Tutelar, você responde pelo mesmo crime. Exatamente, porque você responderia por omissão daí. Por omissão. Por omissão, exatamente. Porque você sabe, então você está sendo conivente por saber e não denunciar. Exatamente. E isso, então, na cabeça dos filhos, dos irmãos, eles colocaram assim na cabeça deles e falaram assim, mas a gente está pedindo ajuda, a gente está pedindo socorro, e a mãe não está ajudando, a mãe não está dando socorro. Agora, foi construído uma premeditação. Vamos comprar uma arma, vamos comprar uma arma. Quando ele chegar em casa, que ele vier novamente para cima de nós, nós tiramos a vida dele. Provavelmente, né, na cena do crime, eles devem ter abatido o pai, tirando a sua vida, e a mãe deve ter vindo para cima para ajudar e socorrer o pai. E daí eles acabaram. Eu acho que eles não atiraram premeditadamente nos dois, acredito eu. Pois é, o que aconteceu ali, Alexandre? Eles compram a arma e a deixam guardada no segundo andar. Né? Então também ali, né, há uma questão ali de que nós não podemos bater o martelo de que houve premeditação, porque uma pessoa pode comprar uma arma para se defender. Então, não está muito claro que eles compraram para matar naquele dia. É por isso que você pode derrubar a premeditação. Eles compram para se defender, né? Se defender caso o pai viesse. Mas eles viram uma oportunidade, porque o pai também não era fácil. Era um homem forte, maior que eles. Então, eles vê o pai, e acredito que uma conversa entre irmãos ali, bastante exauridos por toda a violência sofrida por décadas,
eles resolvem surpreender o pai, mas no momento. Então é por isso que existe o embate entre assassinato em primeiro grau e assassinato em segundo grau. Os advogados dizem que foi um ato de momento, que eles não tinham premeditado matar o pai. Compraram a arma para uma defesa, não para matar em si o pai da forma como foi morto, mas a emoção levou ao resultado danoso, né, ao óbito do pai e da mãe, por um momento ali emotivo que ambos reúnem-se. Um dos irmãos parece que já não ficava muito em casa, e aí eles agem contra o pai e agem também contra a mãe, até para não deixar testemunhas, mas porque existia esse rancor ali em relação à mãe, que deveria ser a primeira protetora das crianças, em ter ali uma conduta bastante passiva, né, diante de toda a agressão e violência sofrida pelos meninos. Mas agora vem ao tribunal novas evidências desse caso. E é importante que se ressalte a diferença entre um juiz garantidor de direitos e um juiz que é um acusador. No fundo, é ali uma longa manos, né, uma longa mão do próprio Ministério Público. Porque o primeiro julgamento houve o exercício efetivo e mais amplo possível da defesa dos acusados. Puderam trazer documentos, ouvir as pessoas que eles queriam, fazer as indagações que eles pretendiam. Então os acusados puderam demonstrar ao júri a sua versão completamente. E o segundo julgamento, eles são cerceados, manietados no seu direito sagrado à defesa. O juiz proíbe que testemunhas sejam ouvidas. O juiz proíbe que se fale sobre agressão sexual. Ele diz que não existem provas concretas e que os rapazes sequer poderiam citar. Tanto que o mais velho desiste de prestar depoimento, ou seja, desiste da sua defesa. Ele vê que está num momento ali sendo acusado não só pelo Ministério Público, mas pelo próprio juiz. E percebe que aquele julgamento está contaminado e preparado para condená-lo. Por quê? Porque o juiz proíbe que seja votada a tese de defesa de assassinato em segundo grau. Ele diz: os jurados deverão julgar se eles praticaram o homicídio ou não praticaram. E eles praticaram. Então os jurados ali naquele momento não tiveram como dizer que eles não praticaram o crime. Sim, Então nós temos ali um erro de imparcialidade do magistrado, que é um substrato indispensável para uma garantia de um processo rígido, de um processo perfeito em se tratando de direitos constitucionais. Eles cerceiam a possibilidade da única defesa que eles podiam apresentar, que era a legítima defesa. E aí os jurados acabam ali sendo praticamente obrigados a votarem como o magistrado e como a acusação pública queria. Inclusive o magistrado, bastante tendencioso, proíbe que a imprensa acompanhe o julgamento de perto. Não deixou que a imprensa gravasse ou filmasse ou pegasse o áudio de qualquer parte desse julgamento. O que eles têm é somente uma foto ali desanimada do acusado falando com seu advogado. Então parece que foi um julgamento totalmente melindrado e que, a meu ver, deveria ser anulado completamente, né? E aí não mais levados a julgamento, porque o tanto de pena que eles já cumpriram já seria para um crime de assassinato em segundo grau e até muito mais. Doutor Sérgio, por que esse crime ele tem se arrastado com tantas audiências, com tantos julgamentos? Se fosse um outro crime qualquer, ele já teria batido o martelo, a condenação já teria saído e eles seriam já 30, 40, 50 anos, prisão perpétua, cadeira elétrica. Lá nos Estados Unidos o negócio é diferente. É bruto. Por que ele está se enrolando esse processo, já que os magistrados fizeram de tudo para que esses irmãos não tivessem o direito de defesa? Porque se eles tiraram esse direito de comentarem sobre o abuso
Então, eles cometeram o crime, eles mataram. Sim. Mas eles mataram com um motivo. Eles tiveram esse motivo. Uma justificativa Uma plausível, justificativa digamos plausível. Né? Não, nada justifica se tirar a vida de uma pessoa. Exatamente. Mas dois jovens, na época, né, alienados pelo pai e pela mãe, uma pressão psicológica ali extrema, né? em situação de vulnerabilidade, porque eram duas crianças, pelo visto, quando começaram a ser Desde muito abusados. cedo, desde muito cedo. Eles não tinham para onde ir. Lógico que eles poderiam ir até uma delegacia, apontar o dedo e falar assim, ó, estamos sendo abusados já há anos, nossos pais são coniventes. Eles poderiam ter feito isso. Da mesma forma que foi premeditado a morte, poderia ter sido premeditado um pedido de ajuda. Ó, mano, vamos pegar aí, vamos numa delegacia, vamos num tribunal, vamos em algum órgão que nos defendam. É importante que se diga, Alexandre, que primeiramente nós temos aí um caráter psicológico. A primeira e a pessoa que deveria prestar o maior apoio a eles recusou-se, a própria mãe. Então, a partir do momento que uma mãe recusa te apoiar, dificilmente você vai acreditar que uma autoridade, um desconhecido, vai comprar a briga, vai comprar a ideia. Principalmente porque eles não tinham ali uma marca, digamos, algo material para demonstrar. E o segundo, também eles eram já homens, né? Então, eles poderiam ali ser um motivo de chacota. Acredito eu que o caráter psicológico pegou muito. Eles sentiram-se desprotegidos em casa e também fora. E a questão ali do julgamento deles, né? Foi muito a possibilidade dos acusados relatarem como foram os abusos, foi o que partiu ali o conselho de sentença. Porque o menor, ele presta um depoimento bastante substancial e rico em detalhes do primeiro ato de sexo oral que ele pratica no genitor, né, no seu pai. Então ele relata ali cada um momento, como ele foi conduzido àquela prática e durante muitos anos daí, e isso causa um abalo no conselho de sentença. Então é um caso bastante complexo, né, não é tão simples de se julgar, mas que eles tiveram cerceado, sim, o direito de produção de provas, o direito de demonstrar que eles agiram. No Brasil nós chamamos isso de excludente de ilicitude, o que nada mais é do que uma legítima defesa. E aí muitos poderiam dizer agora, mas Sérgio, a legítima defesa não é quando você está sendo agredido ou está na iminência de ser agredido e os pais ali no momento estavam assistindo TV. Porém, o que existe é o seguinte: a violência vinha sendo praticada. Nós não podemos continuar um crime permanente, nós não podemos considerar um crime permanente, porque ele sairia do nosso contexto aí jurídico, né? Que é o crime, de repente, de um sequestro, que a pessoa fica sob o julgo do sequestrador por horas ou por dias. Mas dá para se entender ali que o próximo ato aconteceria, porque acontecia de tempos em tempos ou até repetidamente. O que a defesa tentou trazer é que eles agiram em legítima defesa putativa, acreditando que viviam o dia a dia sob a perspectiva do crime ser novamente cometido, e que aí eles agiram para se proteger. No Brasil nós teríamos uma outra tese, que é chamada inexigibilidade. Isso que eu ia lhe perguntar. Se fosse no Brasil. No Brasil, talvez, digamos que se eu fosse o advogado, eu conduziria para uma tese de inexigibilidade de conduta diversa. O que ela significa? Ela significa que você é colocado em uma situação delitiva que ou você age dessa forma ou você permanece sendo vítima. E aí ninguém no mundo aceitaria ser vítima para sempre. Então ele age, digamos, ele comete um mal, mas seria o mal menor. Mesmo tirando a vida do pai, mas considerando aquele ato
contínuo praticado por anos. Então você poderia aqui derrubar a culpabilidade. É bem complexo juridicamente, né, que nós temos ali alguns elementos do crime. Então um deles, que seria a legítima defesa, a gente acaba entrando na própria ilicitude, na ilegalidade do ato. Então um ato é praticado contra você, você reage de forma lícita para evitar um resultado danoso. E na culpabilidade, você tem a ilicitude e você age posteriormente. É uma mera divergência ali conceitual, mas que se encaixaria melhor, a meu ver. Nos Estados Unidos, a defesa foi barrada, não pôde trazer a legítima defesa, e aí ficou bem complicado para o próprio conselho de sentença julgar diversamente. Porque ele foi colocado contra a parede. Esses meninos praticaram o crime, eles praticaram, mas eles praticaram sob uma justificativa, e eles não podiam julgar que existiu a justificativa. Então, e aí sai a condenação, né? São condenados, é importante que se diga, o assassinato em primeiro grau, nos Estados Unidos, ele é prisão perpétua. Então ele não permite livramento condicional. Por isso eles estão presos há 34 anos. 34 anos? Isso. Este caso, ele não ficou parado desde 96. Nós simplesmente não tomamos conhecimento de toda a ação de defensoria pública, de advogados no caso. Porque os Estados Unidos, ele tem... No Brasil eles já teriam soltos, né? Já estariam soltos. Já estariam soltos. Já estariam. E é até importante relembrar, né, que nós tivemos o caso aí do bandido da luz vermelha, assim conhecido, que ficou preso não 30 anos, mas 32 anos por uma falha judiciária. Porque ele não poderia ter ficado além do tempo. E ele depois não queria sair, né? Exatamente, porque já estava ambientado. Eu entrevistei o bandido. É mesmo? Entrevistei. Quem prendeu ele foi o doutor Edgar, que depois até o doutor Edgar também entrevistei, o doutor Edgar, que depois de aposentado da polícia, ele montou ali na Avenida Kennedy a toca, era um negócio que vendia comida, carne de onça, era a Toca da Onça. E eu tive a oportunidade de entrevistar já logo na saída do bandido da luz vermelha. Ele não queria ter saído, porque ele disse que tinha criado família lá dentro do presídio. Exatamente. E que ele não saberia o que fazer fora. Tanto que ele morreu logo depois, né? E é sobre isso até que eu gostaria de comentar. Nós tivemos um caso ali, né? Eu não gosto muito de chamar por alcunha, mas para as pessoas até entenderem melhor. O bandido da luz vermelha, ele sai da cadeia e ele vai para Santa Catarina. E ele consegue abrigo com um pescador em Joinville. E o pescador mata o bandido da luz vermelha, porque o bandido da luz vermelha estava tentando abusar da filha do pescador. E aí, para a população parece muito simples, né? Tentou abusar da filha, o pai chegou e matou. Mas para o Ministério Público, não. Eu não sei o que existe com a acusação, não só nos Estados Unidos, como fora dos Estados Unidos, que parece que muitos deles vivem fora da realidade de mundo, que denunciaram o pescador por homicídio qualificado do bandido da luz vermelha. Foram para um júri em Joinville. Era a época que abria todos os votos. 7 jurados julgaram e consideraram ele inocente. 7-0 na acusação. Pois o Ministério Público recorreu ao o tribunal cassou a decisão, e esse pescador foi levado novamente a júri popular e novamente recebeu 7 votos favoráveis. Então as pessoas, às vezes, parece muito simples, né? Estava praticando um ato abusivo contra uma criança, contra uma mulher, matou, não vai ter processo, não será condenado. Não é bem assim. Não é bem assim. Nós temos intérpretes aqui atrás das cadeiras, né, do Judiciário e do Ministério Público, que muitas vezes estão fora totalmente de uma realidade, de um contexto social, do que a população daquela ali comunidade, daquela sociedade entende por correta, e consideram-se verdadeiros, eles são verdadeiros, me fugiu a palavra, Alexandre, eles são verdadeiros justiceiros, não agem pela justiça, mas agem querendo fazer a justiça com as próprias mãos. E esse é o grande erro, né? O judiciário precisa ser imparcial, o que não aconteceu no julgamento dos Estados Unidos,
em que o juiz comprou a bronca da acusação e não permitiu que a defesa desenvolvesse a sua tese, e não existiu também aqui no Brasil, que não analisaram ali todo o contexto. Era um pescador, que eu não me engane, já tinha próximo ali a 60 anos, jamais havia sido preso, jamais havia respondido um inquérito policial ou uma ação penal. Existiam ali testemunhas, e principalmente a filha que falava do abuso, e mesmo assim foi submetido 2 vezes ao júri popular por homicídio qualificado, e hoje poderia estar com uma pena aí de 20 anos nas costas, cumprindo ou, quem sabe, terminando essa pena, Alexandre. Doutor Sérgio, nós tivemos um caso, né, aqui no Brasil, que não houve nenhum motivo, né, para que a filha mandasse matar os pais. E ela teve uma pena que não foi tão branda, né, não foi uma pena, eu acho que não foi nem severa e também não foi nenhuma pena pequena, né? Eu acho que foi. E se esses 2 rapazes tivessem sido condenados, como o senhor acaba de falar, eles já estariam fora da penitenciária, fora da cadeia, tentando novamente levar a vida. Mas eu acho que depois de tanta repercussão, eu fico imaginando o psicológico lá dentro, preso, eu fico imaginando o psicológico enquanto foram abusados, eu fico imaginando o senhor, vamos supor, se fosse o magistrado desse crime, se o senhor estivesse lá sentado no tribunal, julgando, lá dentro do tribunal, qual que seria a sua posição? Alexandre, eu sou um advogado, né? Então. Advogado, mestre, pós-graduado, agora está aí doutorando, fazendo seu doutorado. Estamos na metade do caminho. Então você assim. veja só, ele simplesmente tem um currículo para falar com propriedade. Não é simplesmente um advogado. Advogado é aquele que passa na OAB, monta um escritorinho, põe uma mesa e vai para trás da mesa ou vai para uma porta de delegacia. Dr. Sérgio Jaworski é um dos grandes nomes hoje da advocacia criminal e penal no sul do país, e ele acaba de falar para nós que ele é só um advogado. Você veja só a humildade deste profissional que vos fala aqui nesta manhã, das 8 às 10 horas da manhã. Doutor Sérgio, se o senhor estivesse no lugar do magistrado, o que o senhor faria? Pela minha condução garantista que eu tenho de processo penal, nesse caso eu anularia o julgamento. Você anularia? Anularia totalmente o julgamento. Mas baseado no quê, doutor? Baseado que eles tiveram cerceado o direito de se defender. Então o julgamento não possibilitou ali algo imparcial dentro da justiça. Você daria liberdade? Com certeza. Só que é aí que nós vamos entrar agora. Aí que é história, hein, doutor? É aqui que é o quê da questão, Alexandre? Eu acredito piamente que esse julgamento não será anulado. Por quê? Você imagine o tamanho da indenização que o governo dos Estados Unidos terá que pagar. Então fica muito mais fácil reconhecer o erro, mas somente desclassificar o crime. Dizer que, olha, não foi um homicídio, um assassinato em 1º grau, mas sim foi um assassinato em 2º grau, como dizia a defesa. E sob esta perspectiva, eles já teriam cumprido a sua pena. Então, eu acredito que eles farão isso porque nos Estados Unidos não existe uma tendência da magistratura, que nós podemos dizer assim no Brasil, de não querer sobrecarregar os cofres públicos com grandes indenizações. Então, algumas mães aí que perderam filhos de uma forma totalmente injusta, cruel, ingressaram com pedidos indenizatórios e saíram com 50 mil reais. Nos Estados Unidos nós falamos de dezenas, centenas de milhões de reais. Este caso geraria, acredito eu... 50 milhões de dólares? Eu acredito que mais, Alexandre. Mais?
Mas, pelo que eu tenho acompanhado... São 32 anos. 34 anos. 34 anos, exatamente. Fora os danos morais, aí entraria danos tudo, materiais, psicológicos. Tudo, que é uma vida perdida. E uma vida nos tribunais também, né? E uma vida nos tribunais também, exatamente. Esse é o mais velho. O desgaste, né? O desgaste é 56 absurdo. Anos é o mais velho. 56 o mais velho, o mais novo 53. Isso, tinha 21 e 18 anos ainda. Que absurdo. E é importante que se diga para as pessoas também. Será que eles sabem viver na rua? Acredito que seja bem difícil o contexto social do qual eles saíram. E até mesmo quem quiser ir atrás dos fatos, né, se interessar, mas este crime ocorreu em Beverly Hills. Na época que Beverly Hills, hoje ainda, era o top. Né, era considerado o centro do mundo dos artistas. Então, não havia crimes dessa natureza lá. Eram famílias riquíssimas que curtiam a vida, que, né, esbanjavam ali poder e alto poder. Era Dubai, né? Era Dubai do mundo. Eu acredito que até mais que Dubai, Alexandre. Porque aparecia em todos os filmes. Todo mundo queria ir para Beverly Hills. Todo mundo. Todo mundo. E aí o que acontece? Esse crime chocou. E por isso ele ganha tamanha repercussão também. Ele choca por quê? Porque ele envolve... outra questão relevantíssima para se trazer. O pai era um imigrante cubano que ficou milionário com a música nos Estados Unidos, se tornou empresário. Então ele tinha ali um conceito social muito grande perante aquela comunidade. Ele era muito rico, tanto é que ele foi empresário desse grupo, dos Menudos. Não se reprima, não se reprima. E aí que surge a acusação atual de um dos Menudos, que é o Roy, dizendo que... Era um dos líderes, né, da banda. Era o líder, né, era o líder da banda, dizendo que sofreu abusos constantes do pai dos dois meninos. O Roy também foi vítima. Ele alega que foi vítima de abuso sexual. Barbaridade. Do genitor ali da família Menendez. Isso aí jogaria uma pá de cal em cima de qualquer decisão, né? É o que trouxe ali o quê? É o que se espera para janeiro. É o que se espera para janeiro. Se eles consideravam que não existia evidências do abuso do pai em relação aos filhos, a evidência surgiu agora concreta. E aí também é juntada uma carta que não foi possibilitada ser juntada no segundo julgamento, que é do menor, falando com um primo e dizendo, olha, ele vai chegar em casa, eu não sei o que ele fará a partir de agora, mas fazendo um relato ali da dor que ele sofria pelos abusos contínuos do pai dentro da própria residência da família. Doutor Sérgio, nós estamos aqui com o doutor Sérgio Jaworski, um dos maiores advogados criminais e penais do sul do país. Um dos nomes mais respeitados que nós temos hoje no nosso judiciário criminal. Ele é especialista no Tribunal do Júri. Ele hoje trouxe para nós o caso dos irmãos Menendez. Lili e Eric Menendez. Dois irmãos que, quando jovens, foram abusados pelo pai. Este pai que, por anos, abusou de seus filhos e simplesmente tinha ao seu lado a mãe, que era conivente com todos os seus abusos. Não suportando por diversos anos a dor, os irmãos pegaram e compraram uma arma. Como disse o doutor Sérgio Jaworski, quando você compra uma arma é para se defender. Talvez não se premedite comprar uma arma para matar. No caso deles, para se defender, não suportando mais os abusos. Mas tal dia, não aguentando mais esses abusos, pegaram a arma. Pegaram a arma. No Brasil seria uma defesa contra a honra.
lá foi através de um desespero, por não suportar mais receber esses abusos. E agora, depois de 34 anos, tem uma próxima audiência marcada para janeiro de 2025. Mas o que se espera de novidade? Tem fatos novos. Fatos novos. No Brasil, quando um processo ele é arquivado e você apresenta fatos novos, ele pode ser desarquivado para que possa ser apreciado novamente pelo judiciário, pela magistratura. E dessa vez agora vem o líder de um dos maiores grupos da década de 80, que é o Roy do Grupo Menudo. Ele que se diz também abusado por esse pai dos irmãos Menezes. Agora, vem a seguinte pergunta, doutor Sérgio. Será que este homem que foi empresário, não dá para se chamar de pai, né? Porque quem abusou de dois filhos é um monstro. Jamais, Será que com essa denúncia do Roy, que é um grande líder, né? Foi um grande líder musical, foi um grande nome, será que junto com essa denúncia não aparecerão outras denúncias, já que ele era empresário do ramo musical, já que ele era músico? Será que não deve aparecer, que nem outros casos aqui no Brasil, que quando aparece um, aparece 1000? Pode ser que sim, Alexandre. E é importante que se diga também que a própria acusação pública parece que comprou esse barulho. Tem um procurador lá que falou que quer analisar muito bem o caso e que se realmente esta evidência se comprovar, que ele entende que o julgamento foi injusto. Então agora nós temos também uma participação efetiva ali do Ministério Público, digamos assim, dos Estados Unidos, daquele estado. Né, que ele entende também que que a defesa foi cerceada no segundo julgamento. Porque você imagine, Alexandre, se o único motivo, o móvel, né, do crime foi o abuso sexual, a partir do momento que o juiz proíbe que os dois acusados tragam a sua versão e que sequer possam citar nos seus depoimentos que foram abusados pelo pai, ele eliminou qualquer caráter de defesa, porque não existia outra motivação. Esta foi a motivação, né? O fundamento maior para que aqueles dois ali, rapazes, né, jovens, extremamente, e inclusive eles eram ali também, de certa forma, como você bem disse, Alexandre, alienados. Porque o pai, como ele cometia esses crimes aí, pelo que falam, né, nós também aqui não estamos fazendo nenhum tipo de afirmação, mas as evidências realmente são muito grandes. Ele conduzia os rapazes para que eles não tivessem uma vida social tão atrativa, até para que não pudessem revelar ali os fatos criminosos cometidos pelo pai. E um dado relevante é de que quando o pai morre, eles recebem ali um seguro de $650 mil. Isso nós estamos falando em 1989. E aí eles saem, compram carros, vão fazer compras, e todo mundo entendeu aquele ato como um ato frio, como um ato de que, olha, mataram os pais e ainda foram comprar, foram gastar dinheiro. Um dos irmãos abriu um negócio, porque eles foram presos 10 meses depois, Alexandre. A polícia chega e, desacostumada com homicídios, com assassinatos em Beverly Hills, eles não fizeram a investigação correta inicial. Porque se os rapazes desferiram tiros contra os pais, eles tinham resíduo de pólvora nas mãos. E eles não são investigados. Então a polícia chega, não vê arrombamento, não vê nenhuma evidência que alguém de fora da casa
teve uma participação ou foi autor do crime, o normal seria o quê? Imaginarem ao menos que pudesse ter uma contribuição dos rapazes. E eles sequer foram vistos como suspeitos. Estavam em casa, ligaram para a polícia, né? A ligação é gravada ali pelo 911, então demonstra um desespero bastante grande, e eles trazem um álibi falso. Dizem que teriam ido ao cinema e que quando retornaram, os pais já estavam mortos, para tentar demonstrar uma situação ali, de repente, de um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Porém, não foi dado falta de dinheiro, de joias ou de outros bens. Então esta tese era bastante capenga, ela não se sustentava. Só que a polícia do local não era acostumada à investigação de crime de homicídio. E aí eles deixam os rapazes como se eles sequer fossem suspeitos da prática, do que ocorreu naquela casa. E durante 10 meses eles recebem, só que eles começam a ser monitorados, por quê? Porque começam a exacerbar nos gastos. Então, a investigação começa a ver que um surge com um carro importado, o outro fazendo compras na Gucci, gastando ali 100, 200 mil reais, 200 mil dólares em roupas, em bens. E isso desperta a atenção da autoridade policial daquele estado, que fala, opa, primeiramente, como é que esses rapazes conseguiram permanecer vivendo? Eles desde aquele dia continuaram dormindo na própria residência. Então, o cenário da sala é de um massacre, né? Existia miolos ali, né, falando vulgarmente, miolos do pai por toda a sala. Imagine um tiro de escopeta pela nuca. Então isso saiu na frente. Quem não sabe o que é escopeta, é uma arma de longa, de cano duplo, no calibre 12. Exatamente, ele é dado pela nuca, né? E miolos são pedaços do cérebro. Do cérebro. Se espalham por toda a sala, aquilo vira um mar de sangue. Eles dão o tiro na mãe, a mãe tenta fugir, e ele vai atrás da mãe e termina ali de praticar o crime. Então, era um rastro de sangue, né? Um rastro ali de um momento que, se eles não tivessem nenhum tipo de participação, e acredito que até tendo participação também, como que fica o psicológico daquela pessoa, mas eles permanecem vivendo na residência, e isso causa espécie, causa estranheza às autoridades públicas, porque filhos não ficariam na mesma residência, pelo menos em tese, onde os pais foram brutalmente assassinados. E aí eles começam a monitorar a movimentação dos dois rapazes. Então, idas ao shopping, festas, comprou um carro, eu não lembro se era um Mustang, mas era um carro também de milhares de dólares. Exato, eles começam a ter uma vida de muito luxo. Mas depois, ouvido no tribunal, o mais novo fala, olha, aquilo foi como se fosse uma libertação, mas que não era algo que trazia felicidade para ele, porque conduzia a história, né? Aquele dinheiro era fruto dos pais que haviam sido assassinados. Então ele falou que o sofrimento era muito grande. Não era fruto dos pais que foram assassinados, foram fruto dos pais que foram assassinados por eles. Por eles, exatamente. Então Imagine, nós temos esse elemento, né, que é um elemento de choque. Você é abusado, olha só, você é abusado, psicologicamente você está destruído, você mata os pais, talvez não por querer matar os pais e sim o abusador. O abusador. Porque o pai é um ser, o abusador é outro ser. Você traz agora um elemento psicológico central dessa acusação. Eles não mataram o pai e a mãe, mataram os agressores sexuais. Os agressores. Dos quais eles não tinham mais qualquer vínculo fraternal. Sim. Eles não enxergavam mais o pai naquela figura e nem a mãe naquela figura. É muito importante isso que você trouxe, e é uma tese argumentativa de defesa fortíssima, Alexandre. Eles mataram os agressores, eles não matam os pais. Agora imagine você ingressar, você como advogado deles, Alexandre, ingressar nesse julgamento sem poder falar isso. O juiz proibiu que a defesa citasse
qualquer palavra relacionada a abuso sexual. E nos Estados Unidos é o seguinte, se o advogado insistir, sai preso. Sai preso? Sai preso, vai preso na hora. Lá, juiz tem um poder maior que no Brasil ainda. Não, o juiz é Deus, então. É praticamente Deus. Imagina então, o desembargador lá, né? Não, aí é... Daí. E o magistrado lá, né? Magistrado, obviamente que nós falamos em imparcialidade, mas eles são votados pela população, né? Eles são como deputados e senadores no Brasil. Que é diferente. Exatamente. Você se candidata a ser magistrado. É claro que você vai ter que cumprir vários requisitos ali, né? Não é qualquer um que vai virar um magistrado, mas ele vai para uma votação. Então ele ganha o direito ali pelo povo. Lembrando que para os mais leigos que estão nos ouvindo, o magistrado são aqueles que passam no concurso da magistratura, no quais eles passam no concurso para ingressarem no início de suas carreiras como juízes. E depois, com o tempo de serviço, eles vão primeiro para o interior do estado, não nas capitais, casos muito diferentes, né? Raríssimos casos, eles passam já direto para a capital. Mas eles ficam um período no interior do estado, vêm para a capital e na capital, junto ao Tribunal de Justiça do Paraná, assim que completam um certo tempo de profissão como magistrado, eles se tornam desembargadores. Assim que alguns embargadores vão morrendo, os juízes vão sendo promovidos a desembargadores. Lembrando que o cargo máximo na magistratura hoje é o corregedor, corregedor, né? Na verdade, o cargo máximo que nós temos hoje são os ministros do STF. Os ministros do STF. Mas aqui no estado seria o corregedor, que é por 2 anos, ele é o juiz dos desembargadores. E daí, lógico, lá no STF, em Brasília, daí nós temos os ministros, que daí você já sabe o nome de alguns, como Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e assim por diante. Mas vamos supor o seguinte, agora vamos mexer um pouco, né, que está muito parado esse nosso assunto, né? Vamos supor que um juiz, né, um magistrado, que estivesse julgando, fosse um Alexandre de Moraes. Não vamos falar do Gilmar Mendes, porque eles já estavam soltos. Né? Mas se fosse um Alexandre de Moraes, eu acho que eles teriam escutado o fato mesmo que o Alexandre de Moraes seja o monstro que diz que ele teria escutado o fato do abuso, né? O Alexandre de Moraes ali, para as pessoas que não sabem, e até às vezes falam bobagem a respeito dele, o Alexandre de Moraes ele era promotor de justiça. Ele era promotor, né? Então ele era promotor de justiça. Ele foi ali, se eu não me engano, mais do que uma década promotor de justiça, então ele é concursado. Ele passou em um concurso que eu diria que é a mesma dificuldade para virar juiz. É simplesmente... Ou se não maior, né? Às vezes, né? Dependendo do estado. Sim. Então, assim, é uma escolha, né? Que o estudante de direito faz. Mas não vamos entrar no nome do Alexandre de Moraes, porque é política. Vamos tirar, porque senão vamos acabar em política, exatamente. Vamos falar o seguinte. Mas no Brasil hoje, doutor Sérgio, esse crime, ele já teria terminado o julgamento? Teria, e eu até quero trazer aqui um caso criminal bastante conhecido, somente para trazer um comparativo, né, com o que está acontecendo nos Estados Unidos. Nós tivemos o caso aqui de Guaratuba. Da Abage? Das Abages, exatamente. Daquele crime... Que sumiu o menino? Que o menino desapareceu, nós nem sabemos se teve um crime ou não teve ainda, porque agora ressurgiu a discussão, né? Um caso ali que é da década de 90, como o caso dos irmãos Menezes, quer dizer, o caso dos irmãos Menezes é de 89. Mas o crime, doutor, o crime ele não prescreve? O crime prescreve, mas aqui nós temos aí várias interrupções, sabe, Alexandre? Então, digamos assim, no direito penal, à época, quando você o crime contava da data do fato até o recebimento de uma denúncia por um juiz. Então ali você conta, a partir do momento que recebeu, corta, começa do zero. Aí vai até uma sentença. Corta, começa do zero. Então nós temos várias interrupções que não permitiram que o crime de homicídio que prescreve em 20 anos no Brasil ocorresse. Teria que ocorrer 20 anos
contínuos em alguma dessas janelas, e não aconteceu. Certo. Nós sempre tivemos um ato que interrompeu e fez com que a contagem reiniciasse do zero. No caso de Guaratuba, só para trazer um comparativo para o ouvinte, é um caso que já foi julgado também 2 vezes. Né? No primeiro elas foram absolvidas, foi cassado o veredito, e no segundo condenadas. Mas para a mãe, que já tinha mais de 70 anos, tivemos o caso prescricional que você falou. A prescrição era de 20 anos. Como a sentença dela ocorreu depois dos 70, corta pela metade. E aí eles conseguiram encaixar 10 anos numa dessas janelas. Então a mãe não cumpriu mais pena. Somente a filha, que foi condenada a mais de 20 anos. Mas aí nós tivemos algumas questões ali processuais que fizeram com que ela também não estivesse mais presa. Porém, relata o advogado, um dos advogados do caso, porque foram muitos advogados que atuaram naquele caso, e as pessoas talvez tenham acompanhado até, sem querer fazer publicidade, mas que eu não me engano, estava no Globoplay, que surgiu também uma... E hoje nós temos também no Prime. Nós temos uma série, são séries que falam a respeito deste crime que ocorreu em Guaratuba, quer dizer, que se diz que ocorreu, né? Porque nós não sabemos até hoje se esse menino realmente Magia negra. foi vendido, foi feito magia negra, o que aconteceu com ele, né? O Evandro. Porém, e nós tínhamos o Leandro também, então existiam outras crianças. Mas o que acontece? É juntado por um investigador, Leandro, um jornalista. Leandro de que caso, doutor? O Leandro é um outro menino que surgiu, que sumiu em Guaratuba. Também surgiu um outro Também, menino em que Guaratuba. existem relatos ali que também teria sido fruto de magia negra. Era uma época, né, em que eu acredito que as pessoas tinham a mentalidade muito fechada também para essa diversidade cultural religiosa. Então qualquer ali, né, vela vermelha, ritual que era feito já entendia-se como macumba. E hoje eu acredito que as pessoas estão um pouco mais esclarecidas para entender que nem tudo é macumba, gente. O que acontece? Inclusive, Alexandre, no meio de tanta tragédia, eu vou contar um fato aqui, que é só para dar uma descontraída. Esse fato do Leandro, né, ele desaparece, e até hoje não souberam para onde foi esse menino. Eu também tenho uma crença muito grande ali que existia um tráfico humano muito forte. E existe ainda um tráfico humano muito forte no Brasil. Tanto é que a nossa legislação agora, ela foi robustecida com penas mais altas para a questão do tráfico. Mas um menino que morava em outro estado e parece que não gostava muito da família ali, inventou de dizer, foge de casa, inventa que dizer que era filho, que ele era o Leandro. Ele dizia, eu sou o Leandro, que sumiu, e fizeram uma festa em Guaratuba. Prefeito e música e som. Eu sei que esse menino se apresenta em Guaratuba e o pai pega o menino, e acredito que no calor da emoção diz, o moleque é meu filho, e leva para casa. E foi feito festa e comilança. E sei que depois de um tempo o pai foi lá e disse, olha, isso aqui não é o Piá. E aí o Piá diz, não, eu estava tendo uns problemas em casa, e aí eu vi que esse menino tinha sumido em Guaratuba. Isso tem lá no Globoplay, inclusive. Tem lá na minissérie, né? Então eu não estou contando história aqui, também não estou querendo fazer chacota, gente. Mas é uma história bastante, né, engraçada que acontece. O menino se passa pelo outro que sumiu e vai e começa a morar com a família, fica morando, né? Mas enfim, o Mizenzuki, que eu não me engane, se eu tiver falado errado aqui, peço perdão, mas que ele fez toda uma investigação a respeito das provas do caso de Guaratuba, e ele que traz ali, né, os fatos relacionados a esta série. E aí surge uma gravação que dizem que não estava nos autos desse caso de Guaratuba. Uma gravação que fica muito evidente uma tortura praticada pela polícia contra as duas Abage. Celina, e a outra era Celina Abage e a... Eu vou procurar aqui, eu vou fazer uma pesquisa aqui.
Me fugiu o nome também, Alexandre. Mas ele traz essa fita e obviamente que o advogado de defesa diz o seguinte: opa, prova nova. E o que ele faz? Ele ingressa com uma revisão criminal. Que seria quase o que aconteceu agora no caso dos irmãos Menendez lá nos Estados Unidos. Só que o deles foi um HC. Ingressa com uma revisão criminal que o Tribunal de Justiça do Paraná não pôde julgá-la. Por quê? Porque esta prova acabou não sendo judicializada. Eles não permitiram que o Ministério Público se manifestasse a respeito dessa prova, antes que o tribunal julgasse se ela é válida ou não é válida. Então, no sistema acusatório que nós temos no direito penal, uma prova para poder constituir um elemento ali de convicção dentro de um processo deve passar pelo crivo do contraditório. E o que isso significa? Tanto para a defesa quanto para a acusação, elas jamais podem ser surpreendidas ou este julgamento acontecer sem que uma dessas figuras primordiais do processo criminal manifeste-se a respeito de uma prova juntada pela outra. Então a defesa junta uma prova, o juiz abre vistas para o Ministério Público, para que o Ministério Público tome ciência desta prova e possa ali até mesmo impugná-la, dizer que esta prova é inválida, que ela violou determinada norma do processo penal, ou concordar com ela, dizer, olha, essa prova é lícita e ela deve fazer parte do processo. Então, no caso ali das abages, o que aconteceu? O advogado precisou ingressar ali com uma justificação criminal, que seria simplesmente esta oportunização para que o Ministério Público tome ciência da existência desta fita e manifeste-se a respeito. E aí, com a manifestação da defesa e da acusação, ambos poderão ser ali analisado pelo juiz e o juiz dizer, olha, esta prova... Beatriz Abage. Beatriz Abage. Beatriz é a filha, exatamente. Beatriz é a filha? É a filha. A Celina é a mãe. Mas tá velha, hein? A mãe já morreu, né? Não, tá viva ainda. Tá viva ainda? Eu acredito que sim. E aí o que acontece? Então, este caso de Guaratuba nós poderemos ter aí num futuro bastante próximo, acredito que até o ano que vem, uma manifestação, de repente, de nulidade de todo esse processo, Alexandre. Por causa de tortura, né? Por causa de suposta tortura. Né? Que esta fita traz uma evidência fortíssima. Se ela for judicializada, acredito eu que sim, este processo será invalidado e o Estado do Paraná sofrerá ali uma condenação indenizatória. Só que não sei até que ponto ela será tão grandiosa, porque, como eu disse, nunca é milionária no Brasil. Doutor Sérgio, são 9h16, 9h16, vamos a um breve intervalo e a gente vai voltar com a segunda parte, agora dando as nossas considerações finais e aí uma análise mais crítica do Dr. Sérgio Jaworski aqui na Rádio Paraná Oficial. Se você quiser acompanhar através da nossa TV Rádio Paraná Oficial, entra no nosso site www.radioparanaoficial.com.br. Nós estamos com as imagens ao vivo dos nossos estúdios, também através do Kawai. Depois nós teremos na íntegra toda essa matéria no YouTube e também nas nossas outras redes sociais, @Rádio Paraná Oficial. Hoje nós estamos aqui falando do caso dos irmãos Menendez, do irmão Eric e também do irmão Lili. Eles que, desde 1989, estão realmente numa briga judicial muito grande após tirarem a vida de seus agressores, de seus torturadores. Eram pais, mas não podemos chamar de pai e nem de mãe. O pai que abusava, o pai sexualmente fez de tudo com os filhos. Então não podemos chamar de pai. Um monstro dentro de casa, vamos chamar de genitor.
aquele que psicologicamente torturou, sexualmente abusou, mas não aguentando mais, os dois irmãos tiraram a vida desse pai e da mãe que era conivente com toda essa situação. Vamos a um breve intervalo com o Dr. Sérgio Jaworski. Ele está aqui nos nossos estúdios ao vivo. Estamos ao vivo pela Rádio Paraná Oficial e também aqui pelo nosso Kawai e também pelo site www.radioparanaoficial.com.br, e lá você pode acompanhar ao vivo imagem e som da nossa programação. Vamos a um breve intervalo e já voltamos. Bom dia!